Dois Mundos, capítulo 17. Mediunidade e corpo espiritual. Isso é um capítulo importante para a comunidade espírita, né? Então, que nós exercitamos de maneira sistemática e com método a mediunidade. A mediunidade espontânea, formação da mitologia, mediunidade e vida. Tá? Tem mais. Não foi eu que fiz os slides, então eu fico meio perdido às vezes. Porque isso é um resumo. E o texto é muito rico, mas eu até agradeço, porque senão eu fico minerando coisas interessantes. Então, nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se o espírito no sono. Fala pra caramba. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se o espírito no sono, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam interesse. Tá? Está resumindo muito. Eu cheguei a entrar no capítulo 17, semana passada, eu só terminei o 16. Hã? É? Pô, por que vocês me falaram? Porque eu voltei para o 16. Entendi. Agora encaixou tudo. Então ele está falando de essa primeira. Deixa eu só me situar, porque ele não começou do início, né? Ele já começou. Primeira parte desse capítulo. O que é esse capítulo 17? Olha só os temas. A aura humana. Mediunidade inicial. Já foi. Sono e desprendimento. Aspectos do desprendimento. Mediunidade espontânea. Já está no final do capítulo. Ele foi até o final do capítulo? Função da doutrina espírita. Mediunidade e vida. Então, vocês já sabem tudo sobre a aura, está tudo certo. Jana, tem como voltar para a aura humana, só para dar uma repassada? Saber sobre a aura é importante? Vocês todos podem ver a aura? Quem consegue ver a aura aqui? Fala para mim. Tem uma só? Só uma pessoa? Quem já viu uma aura? Já temos dois. Ela vê a aura, ele já viu algum, eventualmente. Tá? Então, a aura é a psicosfera do indivíduo. Ela é como se fosse a impressão digital do espírito. Tá bom? Então, o universo ele é múltiplo, ele é construído. Então, aqui está meu corpo físico. Oi? Não, é capítulo 17. É o início do capítulo 17, Jana. Se não tiver, a gente baixa uma bola aqui só sobre o tema, tá bom? Alguém sabe o que é uma aura humana aqui? O que é uma aura? Não é aurea, não, é aura. Tá? O que é uma aura? Isso. Aí ele fez um movimento assim. E realmente ela parece um ovo. Quando você olha, se você tem clarividência, e você pode abrir sua clarividência, o gostoso disso aqui é a gente poder dizer para vocês que vocês podem, né, exercitar e ver. É legal ver, é muito bonito. Nem sempre, mas das pessoas que são legais é bonito. Então, a gente vive num mundo composto, num mundo... o corpo é composto. Então, o meu corpo físico está aqui.
Eu gosto muito do modelo. Já ouviram falar de um grande teórico espírita chamado Hernani Guimarães de Andrade? Hein? Vocês têm que ler. Ele tem um livro publicado, e pelo menos um livro dele você tem que ler, que é Espírito, Perispírito e Alma. Esse livro é obrigatório, absolutamente obrigatório. Tem que ler esse livro. Esse livro é o desenvolvimento, o desdobramento de uma obra dele dos anos 60, chamado Teoria Corpuscular do Espírito. Tudo bem? Por quê? Nos anos 60, a física quântica já estava avançada. O Hernani Guimarães era um engenheiro que fundou o Instituto do Cérebro na Unicamp, nos anos 60. Entendam o gênio e o avanço. Agora que as universidades estão fazendo arranjos para ter liga disso, liga daquilo, discutindo espiritualidade, religião, espiritualidade, saúde e tal. O Hernani já implantou um centro de pesquisa dentro da Unicamp nos anos 60. E ele produziu essa obra, que é Teoria Corpuscular do Espírito. Porque os espíritos falam que o espírito é feito de alguma coisa. Ele foi criado, então ele é feito de alguma coisa. Ele é feito de matéria. Então o espiritismo é materialista. A gente fotografa espírito, não é verdade? O mundo espiritual tem casas, tem universidades, tem um mundo. Existem corpos lá. E tudo é feito de matéria. O André Luiz fala de matéria mental. Do que eles estão falando, afinal? Eles estão falando que nós vivemos num oceano de matéria. Só que existe uma matéria densa e uma matéria sutil. Essa matéria sutil é o que nós chamamos de mundo espiritual. Aí pode dar algum problema. Porque mundo espiritual se refere a espírito. Aí parece que um espírito é uma coisa etérea, fugidia. Não, espírito é espírito. E tudo que está criado... Oi? Foi? Então, tudo que está criado é matéria. Então, o seu corpo, o André Luiz vai falar de corpo físico é feito de quê? De matéria. O corpo sutil, o corpo espiritual é feito de quê? De matéria. O seu corpo mental é feito de quê? De matéria. Então, quando você vê um espírito vivendo no mundo espiritual, em verdade, ele está vivendo num mundo sutil, com um corpo sutil. A gente usa a palavra sutil para fazer oposição ao corpo denso, corpo pesado, a matéria lenta que nós temos. A matéria deles é um pouco diferente, mas lembra muito a nós. A estrutura fisiológica do corpo sutil e anatômica é muito parecida com a nossa. Ou nós somos muito parecidos com o que nós somos, em termos de sutileza. Qual é o problema de você falar mundo espiritual? Que aí vira, o espiritual, que se refere ao sutil, passa a se opor ao que é material, ao que é denso. Como se o mundo espiritual não fosse o quê? Material. Se o nosso mundo... Então, a gente normalmente fala assim, porque no mundo espiritual, porque no plano espiritual, em verdade, você poderia colocar, porque no mundo sutil, no plano sutil, caberia bem? Explicaria melhor? Muito melhor. Muito melhor. Porque nós também somos espirituais aqui, ou não somos? Eu não sou espírito? Eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu estou num corpo denso, material. Mas eu também possuo, envergo, uma túnica, uma indumentária sutil? Também. Uma indumentária, um corpo mental? Também. E esse corpo é feito de quê? De matéria. O saco também, com todas as coisas dentro do saquinho. Guarda esse troço. Você vai resolver? O que você quer resolver aí dentro desse saco? É comida? Oi? O quê? Tá bom. Ótimo. Tá bom. Vou dizer uma coisa, uma deficiência minha, ok? Não é um problema seu, é meu. Eu tenho misofonia. Em algum momento, lá atrás, quando eu era uma criança, o meu cérebro fez uma ligação entre ruídos
e algo perigoso. Então, eu tenho misofonia. Alguns ruídos, eles captam completamente minha atenção. Vocês entendam, então, o sofrimento que é para um ser como eu entrar num cinema. Você está assistindo o filme, alguém está conversando, ou alguém está comendo pipoca, ou alguém... Eu, em uma única vez... nem vou falar. Mas olha só, então, vocês tenham piedade. Vocês tenham... Não, tudo bem. Nada, você não sabe. Né? Vocês tenham piedade e compaixão. Eu suporto o máximo de tempo possível. Realmente, eu tenho muita paciência, assim, muita tranquilidade. Mas, às vezes, chega um momento, entendeu? Que aí os meus olhos também captam, né, a fonte do ruído. Né? Aí é coisa... Eu tenho que manter a minha mente ali, né, centrada. Okay? Então, é uma limitação minha, vocês me perdoem. Então, não comam, não, podem comer sem fazer barulho. Né? Como o Watson comia a torrada dele. O Watson, no Sherlock Holmes. Você vê como esse troço eu guardei uma coisa num livro do Conan Doyle, chamado Um Estudo em Vermelho. Alguém já leu esse livro? Um Estudo em Vermelho, Conan Doyle, apresenta o personagem Sherlock Holmes. Aí o Watson, né, que é um médico, é amigo do Holmes. E o Watson, ele fica impressionado com o Sherlock Holmes. Você vê como esse negócio vem lá de trás. Eu li esse livro, eu tinha 11 anos de idade. O que me chamou, eu sei o livro todo, porque eu sou apaixonado por Sherlock Holmes. E o Conan Doyle era espírita. E o Conan Doyle escreveu a história do espiritismo. Quem já leu a história do espiritismo, Conan Doyle? Tem um cabra-peste aqui que já leu. Muito bem. Podem desencarnar sem ler a história do espiritismo do Conan Doyle? O que é muito interessante. Só que o Conan Doyle é inglês ou ele é francês? Existia um espiritismo inglês? Existia um espiritismo alemão? O espiritismo começa onde na Europa? Na Alemanha. Na Alemanha. As irmãs Fox nos Estados Unidos, começam aquelas manifestações, aí a coisa toda é uma febre nos Estados Unidos, aí a coisa vai para a Europa, e entra pela Europa, né, pela Alemanha. Da Alemanha, os ingleses, os ingleses são místicos, né? Você pega a literatura inglesa, tem muito misticismo. Né? Então, eles se entusiasmam. Os alemães já ficam meio assim, mas os ingleses adoram aquele negócio. Então, o espiritismo se desenvolve muito na Inglaterra, antes do espiritismo francês, que só chega depois. E depois é que Kardec já vai se interessar, né, pelas mesas girantes e tal. Né? Então, eu gosto muito do Conan Doyle, você vê. Então, esse é o primeiro livro do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, que era espírita, e fala sobre método científico. Em verdade, Sherlock Holmes é um homem de ciência, é a ciência aplicada à investigação policial, criminal. Você vê como a potência da mente humana pode descobrir as coisas. Então, aquilo me empolgou muito quando eu era menino. Mas um detalhe no livro ficou guardado no meu coração, na minha alma. Sabe qual é? O Sherlock Holmes, ele comia torradas sem fazer barulho. O Watson fica olhando assim, ele está tomando um chá, o famoso chá das 5 com o Holmes, né? Estão discutindo um caso, aí o Holmes é todo metódico, igual o Kant, né? Então, ele tudo certinho na hora que... Aí está lá comendo, aí o Watson percebe que não há barulho, e ele fica assim, querendo entender, né, cientificamente, com a mente de médico, como é que um ser humano pode comer uma torrada sem fazer barulho. É isso. Então, obviamente, que minha mente se alegrou muito em descobrir que existia um ser humano na Terra, ainda que fictício, né, que conseguia comer, né, torradas sem fazer barulho. Quando vocês comerem torrada na minha frente, saibam que eu estarei em meditação. Só um estado meditativo me permite permanecer à frente de tantos ruídos, ok? Então, eu gosto de tranquilidade nesse sentido. Porque é possível. Porque é possível. Então, como eu estou aqui em estado meditativo, mas estou falando e preciso
coordenar os meus pensamentos. Os ruídos atrapalham. Você pode detectar isso fazendo um teste chamado teste de processamento auditivo central. Aí você vê como as informações trafegam do lobo temporal para a área secundária da audição e são projetadas para a região frontal, onde você pensa aquelas palavras. Então, ouvir palavra é um lugar no cérebro, ler palavra é um outro lugar, pensar a palavra é outro lugar, falar a palavra em outro lugar. É complicado, é muito sofisticado. E eventualmente, e tem muita criança que tem TDAH, que tem transtorno de processamento auditivo central. Você trata o TDAH, ela continua com problema para prestar atenção na sala de aula, porque uma sala de aula é quieta ou tem muito ruído? Se ela tiver uma alteração no processamento auditivo central dela, mesmo que ela tenha corrigido a atenção dela com a medicação ou com a terapia, ela vai falhar. Porque os ruídos, você testa isso na máquina. Você vê que os ruídos de fundo, ruídos que não compõem o núcleo da atenção do indivíduo, sequestram a atenção e partem. Porque se vocês querem meditar, você tem que entender como o cérebro fica atento. Existe a atenção sustentada, a atenção concentrada, a atenção dividida, a atenção alternada. Então, o mundo da atenção, psiquicamente e em termos neurológicos, ele é muito importante. E quando você senta para meditar, para orar, isso é fundamental. Por isso que você, quando vai meditar e orar, você faz isso num ambiente tranquilo ou num ambiente tumultuado? Num ambiente tranquilo. Depois que você aprende, aí você pode estar em qualquer lugar que a sua mente é uma mente meditativa, tá bom? Aí é outra história. Mas um dia, quando a gente tiver a nossa salinha, a gente vai poder falar, né, do que é a atenção, do que é a concentração, como isso acontece no cérebro, como você treina o seu cérebro para isso. Então, considerando-se toda célula em ação por unidade viva. Então, olha só, a célula é uma o quê? Unidade viva. É a unidade viva no mundo. Você pode desmontar um corpo inteiro, você vai encontrar seres ainda no nosso mundo, o quê? Seres unicelulares. Uma bactéria é um ser unicelular. Uma ameba é um ser unicelular. É um protozoário. Um protozoo. Ou seja, ele tem uma estrutura muito simples. Então, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual o motor microscópico em conexão com a usina mental? Ou seja, a célula, o André Luiz está fazendo uma metáfora, a célula, imagine um motor e a usina, que sustenta eletricamente esse motor, que faz com que ele gire, que ele esteja em atuação. De onde vem a energia que move a célula, em verdade? Vem da mente do indivíduo. O André Luiz está dizendo isso claramente. Quem sustenta a atividade celular é a mente. Porque quem criou a célula? A mente. Você não tem mente porque tem célula, você tem célula porque você é um espírito que é mente, que expressa a mente. A mente surge de uma maneira simples. Uma célula tem mente. O Emmanuel diz que no mundo espiritual eles estudam a mente das células. Emmanuel diz isso na introdução desse livro. Por mais simples que seja o ser, ele possui uma mente, ou a mente, em verdade, possui aquela estrutura que a manifesta. Então, todos os veículos que nós temos, eles são expressões da nossa mente. Por isso, corpo mental, corpo espiritual, corpo físico, corpo denso. Então, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual o motor, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais. Então, um motor elétrico, você vai ver que tem uma energia eletromagnética ali. Você tem uma radiação em torno, ainda que seja de infravermelho, se você olhar, você vai ver um motor quente, você vai ver uma luz avermelhada ou esverdeada, dependendo do óculos infravermelho que você tiver, mas você está lá, tem uma radiação.
A cobra, quando te persegue, ela está vendo que tipo de luz? Infravermelho. Você não vê nada, mas a cobra vê que você pisou ali porque está quente. E ela vê o formato do seu pé ali. E ela vai seguindo você. Um míssil, quando segue um avião, né, ele tá seguindo por quê? Ele está seguindo com uma visão infravermelha, ele está seguindo o calor do avião. Então, as abelhas vêm no ultravioleta. Quando a abelha, elas vêm diferente da gente? Vêm. Então, quando elas encontram flores, por que elas conseguem ver o ultravioleta? Porque elas conseguem distinguir com ultravioleta flores que têm pólen de flores que não têm pólen. Você tem que chegar perto, né, com a sua visão, né, com a nossa visão humana, né, com o espectro que nós vemos, do vermelho até o violeta, é todo o espectro luminoso? Não. Então tem uma faixa só que eu consigo ver. Ela consegue ver no ultravioleta, eu chego perto da flor, eu vejo, aqui tem pólen. Mas a abelha, de longe, né, com os olhos dela, são os olhos complexos, ela consegue ver se aquela folha, se aquela flor tem pólen, se aquela flor não tem pólen. Se você jogar a luz ultravioleta em cima de flores, você vai ver se tem pólen, se não tem pólen. Porque ele acende. Imagina, a abelhinha está andando. Você não acha que seria um esforço imenso para ela pousar numa flor que não tenha pólen? Aí ela tem que ir para uma outra folha, uma outra flor, não tem pólen. Na outra, não tem pólen em lugar nenhum. E ela está gastando energia. Então, as abelhas que não viam ultravioleta morreram. As abelhas que conseguiam ver no ultravioleta se reproduziram. A abelha rainha sobreviveu, está lá, fez uma série de abelhinhas que viam no ultravioleta. Então, elas vão na flor certa, gasta menos energia. A vida é assim, assim que as coisas acontecem. Então, todas as células têm radiação. Então, o que ele está dizendo aqui? A sua célula, uma célula tem radiação? Se você for clarividente, colocar uma célula no microscópio e olhar para a célula, o que você vai ver? A aura da célula. Aura na célula. Célula tem aura. Dá para ver. Tem gente que fotografa um pedaço, que é um efeito Kirlian, né? Que é um efeito corona, que eles chamam. Mas fotografa e dá para ver umas coisas interessantes ali. Considerando-se a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Agora, imagina uma coleção de células, milhões de células, trilhões de células. Quantas células você tem? 100 trilhões de células. Todas as células irradiando. Você vai ter o quê? Um campo de luz em torno de você. Um campo de irradiação da sua vida física e da sua vida mental. Ou seja, o corpo espiritual tem célula? Tem. O corpo denso tem célula? Tem. Então, as nossas células têm aura? Tem. As células do corpo espiritual têm aura? Tem. As células do corpo mental têm aura? Tem. Então, você vai ter o fenômeno da aura. E ela é importante porque ela permite o contato entre pessoas. Antes de ter qualquer contato físico, a sua aura se expande, a sua aura se contrai, a sua aura se projeta quilômetros de distância. Depende da sua mente. Depende porque, em verdade, você está espalhado no mundo inteiro, no universo inteiro. É uma coisa legal isso. Ele já mostrou isso, então, mesmo. Todos os seres vivos se revestem de um halo energético, que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, essa projeção surge enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Ou seja, nos animais simples, o seu cachorro tem aura? Tem. Mas no homem, ela assume outras proporções? Sim. Por quê? Por causa do pensamento contínuo. Então, a minha vida mental, que é rica e complexa, passará a ser retratada na minha aura. Então, quando você pensa alguma coisa, a sua aura muda de cor? Muda. Ela se move? Move. Aparecem imagens na sua aura? Aparece.
Quando os espíritos olham para você e você está pensando, ele vê o que você está pensando. Uma companheira estava falando de chinês, japonês, do nosso idioma, como eles são diferentes, mas quando um japonês pensa casa, o que aparece na aura dele? A casa. Quando eu penso casa, o que aparece na minha mente? Casa. Eu posso não falar inglês, mas se eu pensar house, vai aparecer o que na minha aura? Uma casa. Então vocês vejam que a imagem que vai aparecer, por isso que eles podem entender perfeitamente pessoas que não falam o idioma, né? Porque eles olham, eles veem o que a pessoa está pensando. Eles veem as formas de pensamento. Em verdade, nós vestimos o que nós pensamos, né? Os pensamentos, as palavras, elas são os pensamentos encarnados. Assim como o meu corpo encarna a minha mente, os meus pensamentos, uma palavra que você escreve, o que você fala, é a encarnação do que você pensa. E a gente passa a ter mais respeito pela palavra e pelo poder que a palavra pode produzir na mente de outra pessoa. Porque a minha palavra chega a você, né, com a energia, né, com a aura, com a carregada do meu magnetismo e influencia você. Não é só a palavra, é o que eu estou comunicando a você. Mas se nós falamos idiomas diferentes, eu posso conversar com você num outro nível? Posso. Porque a gente vai se entender do ponto de vista psíquico, das nossas próprias auras, que podem ser simpáticas ou antipáticas. Eu posso transferir conhecimento para você da nuvem. Sua aura é uma nuvem, cheia de informação. Luz é informação, a aura é informação, fala. Tem, claro. Como é que eu projeto meu pensamento para você? A beleza do pensamento é que ele é instantâneo. O pensamento, ele não viaja na velocidade da luz. O pensamento é instantâneo. O pensamento é uma forma de você dobrar o espaço-tempo. Por isso que o pensamento contínuo, ele é algo, sim, fantástico. Então, uma história para vocês. Eu era garoto, rapazinho, e eu estava dando instrução espiritual para minha mãe, era uma tarde, eu estava sentado no chão da cozinha, lendo o evangelho para ela e tal. Minha mãe estava cozinhando o jantar, era final da tarde, vamos imaginando a cena. Aí saiu uma situação no evangelho que era de perdão das ofensas e tal, aí minha mãe comentou alguma coisa do passado dela, no início do casamento dela, um equívoco do meu pai e tal, pererê, pererê, de uma senhora que havia na nossa cidade, uma cidade pequena. Ela não era autóctone, ela não era de São Joaquim da Barra, mas ela vivera lá, porque ela era casada com um homem de lá. E ela traiu esse homem. E aí o casamento foi um escândalo na cidade e ela se afastou. E ela, casamento desfeito, ela foi para outra cidade, casou-se com outra pessoa lá e cometeu o mesmo equívoco. E acabou assassinada. Minha mãe tinha uma mágoa dessa pessoa por causa da interferência inicial no relacionamento dela. Conforme minha mãe foi falando dela, eu estou aqui sentado, minha mãe está ali na cozinha, no fogão, eu vejo o espírito entrar dentro da cozinha. Entrou. Espírito esfarrapado, imundo, sabe, alquebrado, cheio de chagas, feridas, macilenta, branca, pingava coisas do corpo dela. Eu olhei assim, garoto, né, rapazinho ainda, eu fiquei chocado com a visão. Cheiro, estava sentindo o cheiro da comida da minha mãe, e de repente eu comecei a sentir o cheiro daquele corpo, né, assim, putrefo, né, e vivo minha mãe pensou nela. Eu não sei onde é que ela estava, em que região do mundo sutil ela estava. Eu sei que quando minha mãe pensou nela, houve o quê? Uma invocação. Minha mãe pensou nela com emoção, pensou nela com sentimento, pensou nela com mágoa. Puf,
Estava lá o espírito. Você vê como o pensamento ele pode fazer o quê? Uma dobra no espaço-tempo. Ele pode abrir dimensões. Espíritos estão num lugar, de repente estão aqui. Aquela cena foi muito importante para mim, porque eu percebi como se você pensa em alguma coisa, a gente fala, você vai atrair, aí parece que está vindo, né, como um imã vindo assim. Cuidado, não é bem assim não. Sabe? As coisas simplesmente emergem, aparecem. De onde ela veio? De onde ela veio? Isso ficou na minha mente, assim, onde é que ela estava? Alguém pensou nela. Uma pessoa infeliz, rejeitada, assassinada, que tinha traído, né, 2 maridos, uma situação triste. Quem devia pensar nela? Não deixou filhos, vocês entendem? Então, né, quando alguém pensou nela, estava lá. Cuidado quando vocês pensarem. E a aura dela entrou em contato. Minha mãe, eu não falei nada, mas minha mãe se sentiu mal, né, porque ela veio perguntando, quem está falando de mim? Quem está pensando em mim? Assim mesmo, cara. Aí eu, ali, quem não quer nada, comecei a orar, comecei a pedir ajuda, apareceram 2 espíritos lindos, né, a acolheram, a envolveram, foi bom, né? Foi bom para ela. Deram amor para ela, eu comecei a ler para minha mãe, para ela, a página do Evangelho, amar os seus inimigos, perdoar as ofensas, tarará, pererê. Aí foi criando um clima e ela foi levada. Então, minha mãe, quando se sentiu mal, o que aconteceu? A aura dela entrou em contato com a aura da minha mãe. Como havia similitudes, houve encaixe da matéria mental dela com os receptores, né, da minha mãe, e minha mãe começou a registrar a presença dela. Minha mãe é médium e tal. Nunca trabalhou em centro espírita, mas minha mãe tem uma mediunidade absurda, como a minha irmã mais velha também tem. Então a aura, o pensamento, né, ele é a diretriz disso. Na nossa espécie, nos seres humanos, a mente enriquece essa aura. Então, se você pensar em ódio, se você pensar com ódio de uma pessoa, a sua aura fica como? Com ira, com raiva. Ela toma uma tonalidade avermelhada. Se você pensar com amor a uma pessoa, a aura fica de que cor? Cor de rosa. Fica rosa, assim, uma mãe abraçando um filho, né, um companheiro, um namorado com uma namorada, um marido com mulher, se ama, se não ama, não tem nada, não tem nada. Mas é bom, né? Se todo mundo pudesse ver a aura, ia ser ótimo, você saberia os sentimentos reais das pessoas. O que tem as crianças? As crianças têm aura, claro. É igual. A criança pensa, ela tem sentimentos, tem emoções, tá? Tem atividade instintiva, tem. Então, a aura dela retrata a condição mental dela. Crianças que vêm das regiões espirituais elevadas, elas têm uma aura linda. Crianças que vêm das regiões das sombras têm uma aura tenebrosa. Aí você já vê o demôniozinho reencarnado e vê o anjinho reencarnado, entendeu? Você vê claramente quem é quem. Aí você vê aquela criança com transtorno opositor desafiante, transtorno disruptivo, tá disfórico, né, com humor disfórico, depressivo disfórico, gritando, brigando, batendo na mãe, brigando com as crianças na escola, parará, pererê. Aí tu olha assim para a hora, está desregulado, tem um humor desregulado ali. Por quê? Porque não consegue controlar o cérebro dela. Se isso não foi um acidente, uma agressão ao cérebro, uma doença, alguma coisa, é a mente da pessoa. O espírito está reencarnado, você precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica e tal. Tá? Então, as crianças têm aura. Dá para ver. Tem criança psicopata? Tem. Aliás, as psicopatias todas, as doenças, né, que lá na frente vão ser um transtorno de personalidade antissocial, já aparecem na infância. Então, você tem que tomar cuidado. E a aura dessas crianças é esquisita. Não é bonita, não. Elas furam o olho de passarinho, roubam as coisas das outras crianças, empurra, mente, foge, furta, enfrenta, briga.
Tu vai dizer que para mim que isso é o quê? Espírito que veio de cima? Aí o pessoal fica com essa nomenclatura de espírito índigo, cristal, aí pega esses demônios todos, põe ali, e diz que é aquela rebeldia de... Não, os espíritos transcendentais, eles não são rebeldes, não são rebelados, eles são cordatos, eles são amorosos, eles se posicionam, mas eles são respeitosos, sempre respeitosos. Gente que te enfrenta, que um moleque desse tamanho, que dá banda na avó, tem algum problema, você tem que ver isso. E a aura dele é uma aura esquisita. Fala. Das crianças, você falou de cristais, isso realmente, essa leva acontece? Isso é só uma nomenclatura, como outra qualquer, entendeu? Se o espírito vem de cima, né, você vai achar, espírito cristal. Cristal por quê? Porque a aura dele é cristalina mesmo, ele é branquinho, ele é assim, transparente, é amoroso, doce e tal. Aí você vê um que não veio tão de cima, mas veio de cima, você vai chamar ele de índigo. É só uma nomenclatura. Como é que você vai classificar isso? É melhor você ver, porque a criança está num processo de neurodesenvolvimento, está constituindo novos padrões mentais, que a cultura e os pais devem, né, zelar por isso, verificar se ele tem alguma alteração ou não, porque é ali que você tem que atuar. Se você deixar o pau crescer torto, irmão, quando tiver adulto, já era, você não vai consertar, não. Uma leva? Sim, sim, claro. Tem muita gente boa descendo, mas sempre teve gente boa descendo? Sempre. É. Sempre teve gente ruim subindo para cá? Sim, também teve. Sempre. Sempre. É que a quantidade de gente ruim sempre foi maior do que a quantidade de gente boa que desce. Por quê? Porque eles são malucos, aí eles ficam, não, vamos... Não, porque eles são amorosos. As pessoas que têm problemas, quando elas entram no gargalo reencarnatório, eles dão prioridade a quem está doente, a quem precisa de uma oportunidade. Então, eles passam. Então, você pega o Calderaro falando com o André Luiz, dentro do manicômio aqui na Terra, dentro de um hospital psiquiátrico, o Calderaro girar o André Luiz, assim, que o Calderaro é um psiquiatra. Aí, quando eles chegam nas regiões do umbral, perto das cavernas, o André Luiz, chocado com aquela massa humana, sofrendo naqueles pântanos, aquela coisa toda, onde ele vai encontrar o avô dele, que fora um fazendeiro rico, do Vale do Paraíba, plantador de café, teve escravos, aquela coisa toda. Ele vai ver o avô dele lá e o Calderaro diz assim, olha, André, de cada 10 encarnações na Terra, 9 procedem de paragens como esta. Se você me disser, se existe alguém equilibrado, sem diagnóstico psiquiátrico nas regiões das sombras, eu vou ficar surpreso. Todas as pessoas que estão nas regiões das sombras, elas têm diagnóstico psiquiátrico. São pessoas doentes. Todas são doentes. Todas são doentes. 100% de pessoas doentes. É um ambiente muito triste, um ambiente muito duro. É uma mistura de penitenciária com hospício e hospital. Imagina. Sem a estrutura que a gente vê aqui na Terra. É problemático. E você, de repente, está ali naquele meio. Aqui eles não detalham nada. Tá? Mas o importante da aura, tá, é que os fatores do pensamento, eles se ajustam às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade. O conhecido corpo vital, o duplo etéreo, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Isso é o duplo etéreo, é o que a fotografia Kirlian pega. Aquelas emanações assim, lilazes, meio alaranjadas e avermelhadas. Bom, é só isso que a Kirlian pega. Está pegando a aura da pessoa, está pegando o duplo etéreo. Isso é fácil de ver. Quando você estiver à noite em casa, apague as luzes do seu quarto, deixe o quarto bem escuro, blackout, tá? Fecha. Vocês querem aprender? Tá. Fica lá, senta, faz uma oração. Você já leu, já meditou, abre os olhos,
no escuro. Né? A gente tem na retina cones e bastonetes. Então, a gente tem receptores para luz, né, colorida, e luz, né, branca e preta, tá bom? Não é luz preta, é cinza. Né, são que veem branco e preto. Então, a gente tem 2 tipos de receptor. Ora, o ambiente está absolutamente negro, escuro, você não vê nada. Você pega a sua mão, com os olhos abertos, você peça ajuda dos seus amigos espirituais, ponha a sua mão, o seu braço, o antebraço na sua frente, tá? E fica vendo, fica olhando para ele. O que vai acontecer? Existe luz no mundo sutil. A luz, não tem luz no ambiente, está de noite, está tudo fechado. Então, qual luz que pode existir ali? A luz do mundo espiritual. Existem fótons ali? Existem. Então você começa a ver fótons. Eles brilham assim, parecem estrelinhas, é muito legal. Eu me lembro disso, quando eu comecei a ver isso, eu me lembrei logo lá no interior de São Paulo, tinha uns caminhões que passavam cheio de luzinhas, eles botavam luzes no caminhão. Alguém já viu isso? Não? Alguém já viu? Eu estou muito velho. Né? Então, eu me lembrava disso, parece uma árvore de Natal. Por isso que os esoteristas falam que o corpo sutil, eles dão um nome para o corpo sutil de quê? De corpo astral. Astral de estrela, porque é exatamente isso. É muito bonito de ver. Você fica olhando ali, aí você vai começar a ver primeiro, uma luz azul, uma amarela, parece um sol que acende assim. Começa a brilhar, é muito bonito. Quando você consegue ver, o que acontece com você? Você vai dormir? Duvido. Depois você vira a primeira, você quer ver a segunda, a terceira, a quarta, você fica lá olhando, aí começa a aparecer, cara. Você pode não estar vendo o seu braço, mas você começa a ver o quê? Toda a luz em torno dele. Existe luz no mundo espiritual. Uma vez eu descobri que eu lia no escuro, foi assim, foi caindo a noite, foi caindo a noite, foi caindo a noite, foi caindo a noite, eu estava lendo, eu não percebi que era de noite, e eu continuava lendo. Estava lendo com o quê? Com a luz do mundo sutil. Estava lendo. Aí eu falei, aí apagou. Queimou a luz. Aí você fica olhando, estrelinha para lá, estrelinha para cá, aí você começa a ver uma massa meio esbranquiçada em torno do seu braço. Se você olhar para as árvores, você olhar para a montanha, ficar olhando, você vai começar a ver em torno dela, porque ali tem vegetação, você vai ver, e as pedras também irradiam. Você começa a ver uma emanação fluídica delas. É muito bonito. Aí você começa a abrir a sua clarividência. Façam isso. Depois, semana que vem, vocês têm que fazer toda noite. Não tem que ter cuidado nenhum, porque meus olhos são capazes de ver uma criança brincando num parque e ver um pedófilo assaltando a criança. Não é isso? Eu vou ficar cego, porque eu não quero ver o pedófilo, eu vou perder a criança. Mas se eu enxergar, eu posso ver o pedófilo perto da criança. Ver coisas ruins, ver as coisas sombrias das regiões tristes e infelizes, é uma vantagem para você? É claro que é. O mundo é muito belo, mas existem coisas feias. Depende de como você também olha para elas. Você tem que olhar da forma cristã, como Paulo dizia, com piedade, com compaixão, não com horror. A gente põe as pessoas na ressonância magnética e o que a gente vê? Pessoas que são meditadoras, pessoas que são práticas em oração, se dedicam à oração. Quando você compara com o cérebro de pessoas que não se dedicam à oração, a gente põe cenas de horror, desastres de trem, de carro, gente despedaçada, gente sendo atirada, que o cara dentro da ressonância funcional, a gente pode passar as imagens para eles. Aí imagina, você vê um coração fora do peito, do tórax, uma pessoa desmembrada, um incêndio, gente saindo com fogo. As pessoas que não são práticas em meditação, em oração, as áreas de medo acendem no cérebro. A ínsula acende, ela tem horror, ela tem aversão àquilo. E as áreas motoras acendem em seguida. As pessoas que meditam, as pessoas que oram, a ínsula, ela diminui a atividade dela.
ela não tem uma crítica, ela não tem um julgamento, e ela não tem nojo, não tem aversão. E as áreas que nós identificamos como áreas de amor, de compaixão no cérebro, se acendem a área motora em seguida. Quando você pergunta para as pessoas qual foi a experiência psíquica delas diante das imagens, as pessoas que não meditaram, que não meditam, que não oram, que não têm uma prática espiritual, elas sentiram horror e o pensamento delas era fugir dali. Por isso que a área motora delas... As pessoas que meditam e oram, elas ativam a área motora também, mas não tem a ínsula, a área de nojo não aparece, a área de aversão não aparece. Por quê? Porque elas sentiram compaixão, a área de amor é que acendeu. Elas sentem desejo de proximidade. Todas elas relatam, eu queria ir lá ajudar, eu queria ver se podia fazer alguma coisa. Aí você vê como são mentes diferentes diante da mesma situação. A lista de Schindler. Um pega os judeus para massacrá-los, explorá-los, e outro pega os judeus para salvá-los. Tudo bem, são mentalidades diferentes. Fala, filha. Antes de acontecer com essas pessoas mais espiritualizadas, mais meditativas, elas também passaram por esses medos, que é natural. Eu estou dizendo que não é natural. Existe algum julgamento aqui a quem quer sair de uma situação dessa? Nenhuma. Se pegou fogo lá no estúdio da Xuxa, eu ouvi relatos, tá? Aí o que aconteceu? Ela foi embora, ela fugiu, mas um segurança que estava lá ficou todo queimado, mas ele salvou todas as crianças que foram abandonadas lá. Você pega um tiroteio, todo mundo está fugindo, os policiais estão indo em direção ao perigo. Aí você não pensa como esses homens são treinados e que eles pensam. Os espartanos, quando iam para a luta, eles sempre eram perguntados, desde pequenininhos, qual é o contrário do medo? Qual é o contrário do medo? Qual é o contrário do medo? Nenhum guerreiro experiente dava a resposta para eles. Eles descobriam isso em campo de batalha. Porque eles eram treinados para cobrir o corpo do companheiro ao lado. Eles nunca protegiam o próprio corpo com escudo. Eles sempre protegiam o corpo do companheiro ao lado, o outro deles. E eles descobrem que eles estavam ali na guerra, não para conquistar nada, mas para defender a polis. Eles estavam ali porque eles amavam suas esposas, amavam seus filhos. Entendeu? Amor. Aí o cara vai para a guerra, todo mundo acha de lança em risco, todo mundo fugindo, e o cara está indo em direção ao perigo. O bombeiro está pegando fogo, está todo mundo fugindo, o bombeiro está entrando lá dentro do fogo. As pessoas têm horror dos criminosos, mas está lá o juiz, o promotor, em contato com aquelas pessoas, para poder ajudá-las, ajudar a sociedade. Então, todo mundo tem horror de gente doente, mas os médicos estão numa epidemia, estão lá, com risco de morrer. Quando você vai olhar o cérebro dessas pessoas, é diferente, porque elas estão correndo um risco, estão abrindo mão de suas vidas. Então, você está certo. O que você faz? Isso é treinamento. É treinamento. Se você não fez em outra vida, faz nessa vida. Não fez, faz nessa. É natural fugir do perigo? É natural. Mas aí assista o filme, A Menina de Ouro. Quem assistiu esse filme? Aquilo é o quê? Treinamento. Choraram? Treinamento, perseverança, dedicação. E ela luta contra tudo é contrário à realização do objetivo dela. Ela não tem idade, não tem dinheiro para treinamento, não tem nada. Mas ela tem vontade, tem determinação, tem perseverança. Quem perseverar será salvo. Ela quer mudar. Ela entende alguma coisa de boxe? Não, mas ela adora. E ela quer aprender, ela quer aprender, ela quer aprender. Até que ela encontra um guru, um instrutor. E ela treina. Todo mundo vai embora, ela continua treinando de noite com as luzes apagadas, ela está lá batendo no saco, está batendo no saco. Aí o Clint Eastwood corrige a respiração dela, corrige a posição dela e tal. Aí qual é que é o nome daquele ator? Também importante, o Foreman, Morgan Freeman. Morgan Freeman, ele tem um discurso nesse filme, ele paga o filme. Ele diz assim, o boxe não é uma coisa natural. Alguém machucou o seu rosto, feriu o seu nariz, o seu olho, você está sangrando e você continua indo em direção à agressão.
O seu corpo quer ir para lá, mas você, por causa do próprio movimento do boxe, você tem que fazer diferente. Você respira diferente. Você se move diferente. Né? Qualquer pessoa se afasta do risco de uma agressão, mas você vai em direção à agressão. Então, ele vai mostrando, né, como ela vai adquirindo competência, habilidade para poder subir, né, a um ringue. Filme é absoluto. Você viu o que Paulo falou? Combata o bom combate. Você quer ser uma pessoa, né, mediana? Fique aí desculpando todo mundo pelas suas coisas. Óbvio que a gente tem ternura e compreende quem não faz. Mas nós somos cristãos. O papo aqui é outro. A gente não está contemplando as pessoas que não estão interessadas no sagrado, não estão interessadas em mudar a sua mente. Nós estamos falando com pessoas que querem mudar a sua mente. O que eu quero saber de vocês é se vocês são, sabe, se vocês têm uma ambição espiritual, se vocês são como uma menina de ouro, se vocês são perseverantes, se vocês querem mesmo isso. Porque senão, né, vem um discurso, né, de desculpa ao outro, ok, pode desculpar o outro. Eu fico com Rama Krishna. Ele diz assim, cara, você tem que ser com o outro como a manga. Nós somos como mangas. Com o outro você tem que ser como a polpa, né? Amarela, perfumada, saborosa, macia e nutritiva. Consigo mesmo, você tem que ser como o caroço. Você tem que ser firme, tem que ser duro, tem que ser disciplinado. Paulo não falou isso? Não falou isso aqui hoje para a gente? Se não, isso não é para você. Vem aqui, seja um ouvinte de palestra, 40 anos dentro do centro espírita, ok? Achando lindas as palestras, voltando para sua casa com o mesmo tipo de mente. Não, nós estamos aqui para mudar a nossa mente, para mudar a sua aura. Eu quero que a sua aura seja leve, transparente, perfumada, luminosa, que tenha cores extraordinárias. E não uma aura gosmenta, viscosa, igual catarro, porque é a aura das pessoas que pensam aqui embaixo. Fica viscosa, parece catarro. Já viu aquele catarro de 7 dias que fica grudado no espelho quando você... Não. Então, é viscosa, é viscoso mesmo. É fedorento. É fedorento. Olha um urubu, olha um beija-flor. O que o beija-flor come? O que um urubu come? E você vê as formas diferentes. Você vê que a atração pelo que você come já mostra como é a sua mente. Então, qual é a questão da aura? A aura, ela é uma radiação. Ela permite que eu entre em contato com você, Patrícia, né, sem nenhuma palavra, que eu transfira forças e informações para você. Ainda mais quando né, então, por exemplo, existem auras que são antagônicas. Eu vou dar passe em você. Sua aura, né, você está aberto, você quer tomar passe. Mas, eventualmente, você não quer tomar passe. Ou você não gosta de mim. Né, sua aura se fecha, se blinda. A aura é uma couraça. Ela te protege. E ela também, né, se abre para aquilo que ela acha que é razoável. E você faz interações. Eu vou querer te dar paz, se você não gosta de mim, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Não é que eu vou emitir os fluidos, né, a minha matéria mental, sobre você, se você está recusando. Todo o seu corpo, a sua aura te obedece. É como se fosse uma tartaruga, né, se fechando dentro de uma coisa. As auras são muito poderosas. As pessoas, quanto mais a sua mente é disciplinada, mais poderosa é a sua aura. Eu jogo um pensamento ruim em cima de você. Se você tem um pensamento elevado, a sua aura tem um padrão energético o quê? De alta frequência. Imagina, você toda luminosa lá no lilás. Lilás é o quê? É a mistura de quê? De rosa com azul. Azul é o quê? Amor a Deus. Se você estiver em oração, a sua aura fica azul. Mas se você ama as pessoas, a sua aura, com a tonalidade do seu amor às pessoas, amando a Deus, amando Deus nas pessoas, qual é a cor da sua aura? Lilás. Eu achava que minha aura era lilás quando eu vi minha aura pela primeira vez. Entendeu? Foi uma decepção horrorosa. Não era lilás.
não era lilás. Então, né, aí eu quero emitir alguma coisa para você ruim, jogo um pensamento ruim, mas você está num nível, um padrão, que minha onda é lenta, né, mas a sua é de uma frequência muito alta. A minha, ela vai morrendo dentro da sua. É como uma luz atravessando, né, um outro meio, saindo do vácuo para o ar e para a água. E a água pesada. Ela desvia e não atinge. Eu tenho uma pergunta Ah, sobre essa questão da áurea aí, né, guerreira aí, né? Quando uma pessoa tipo, faz uma maldade, eu sei que é a lei da ação e reação, mas tem uns casos meio bizarros, que a pessoa já atinge a própria pessoa que mandou. Eu já vi. quando eu penso mal e desejo mal, eu sei duas coisas. O que eu pensei, o que eu desejei, pode ou não atingir a pessoa. Tá certo? Dependendo do nível de clareza mental dela, do karma dela, da abertura dela, de uma série de fatores que eu não tenho domínio. Mas eu sei de uma coisa, e isso é certo. Tá? Aquilo já me atingiu, porque nasceu de mim. Eu conspurquei, eu maculei, eu... como é que as pessoas fazem hoje com a natureza? Quando você suja a natureza. Eu poluí. Eu posso não conseguir fazer o mal a alguém, mas eu já me tornei mal. Entendem isso? Quando eu penso mal, eu sou uma encarnação do mal, porque eu desejo o mal, eu quero o mal, eu sou o mal, eu sou uma expressão desse mal no mundo, ao invés de ser uma expressão do amor, da bondade, da compaixão, da esperança e tal. Tá? Então, tinha aqui. O Hernani é muito legal, porque ele tem o modelo organizador biológico. Então, ele coloca, você está aqui, então você tem, ele põe assim, deitado, para as pessoas não terem problema de pensar. Aqui você tem o corpo mental do André Luiz, porque ele se baseia em toda a doutrina espírita, é completamente bem doutrinário. E aqui tem o MOB, tá? O modelo organizador biológico. E aqui seria, ele chama de cúpula, pode ser qualquer nome, mas aqui é o corpo mental mesmo, onde você tem todas as informações. Aqui seu corpo denso, tá? Aqui você tem isso aí que é o seu corpo o duplo etéreo. Então ele vai, com esse modelo, ele explica todos os fenômenos que são ditos no mundo espiritual, aqui, como mediúnico, desdobramento, que trata esse capítulo. Todas as mediunidades são explicadas com esse modelo. É muito maravilhoso, por isso que vocês não podem deixar de ler o livro. Então, espírito, perispírito e alma. Tá bom? Então, nesse MOB daqui, tem todas as informações para produzir um novo corpo para você. Quando você se desdobra com isso daqui. O seu corpo denso fica aqui, você se desdobra com isso daqui. E sai. Tá? É uma maneira. Eventualmente, as pessoas, isso aqui se desloca, ele vai explicando todos os fenômenos. Mas o que é a aura? Se você tem um ímã, você tem o polo norte e o polo sul. O que acontece com as forças magnéticas do ímã? Eles fazem isso, não é isso? Não é isso? Ok? Se eu dividir um ímã, o que acontece? Aqui virou sul, aqui virou norte. Eu tenho uma divisão. Então, o que acontece? Você vai ver uma pessoa. Então, as linhas de força, o André Luiz falou em tecido da alma. Então, as linhas de força, elas fazem isso daqui, olha. Saindo dos chakras. Lembra? É igual.
Agora, põe esse cara em pé, tá? E faz um corte aqui. O que você tem aqui? Não são as linhas de força eletromagnéticas da luz sendo emitida? Porque, em verdade, está vindo daqui, fazendo o quê? Descendo, vindo pelas costas, não é isso? Vindo, saindo e tal. Então, se você cortar aqui, você vai ver o quê? Se eu levantar o boneco daqui, tirar isso daqui e fazer um corte, o que eu vou ver? Porque está vindo daqui, fazendo isso aqui, não é? Indo lá para trás e voltando. Está vindo e voltando. Está vindo e voltando. Está vindo, mergulhando e voltando. Vocês estão compreendendo? Como os meus olhos são treinados para ver em 3 dimensões, quando eu vejo uma aura, eu estou vendo um corte tridimensional de uma realidade tetradimensional. Por isso que eu vejo uma coisa ovalada e vejo com volume, porque eu estou vendo em 3 dimensões. Mas é o que está acontecendo, é só um corte de uma realidade muito mais profunda. Então, por isso que as auras têm o quê, então? Camadas. Quando vocês conseguirem ver uma aura, vocês vão ver nitidamente que a aura tem camada. Parece que pode ter várias cores? Por isso, normalmente tem. Então, tem dependendo, as camadas, então, elas indicam a profundidade dos chakras das pessoas. Porque depende da linha de força em que ela está saindo. Ok? Então, pelas camadas, você vê o nível, né, de consciência, de compreensão da realidade e de realização do indivíduo na vida. Então, isso é uma aura. E as auras, elas se expandem, as camadas delas se expandem. Você pode, depois, se vocês quiserem, eu dou um treinamento para vocês, né, blindarem a aura de vocês. Essa questão do fechamento Com energia. do corpo, que algumas religiões falam, Eles falam mais ou menos isso. Um dia. Quando a gente tiver a nossa casa, tá? Então, quando se aproxima uma pessoa, a minha aura pode se entrelaçar com a dela. É como se tivessem, imagine, 2 planetas se aproximando com suas atmosferas, ok? Misturando as atmosferas. Quando 2 almas, 2 pessoas encarnadas, então você começa a pensar o que a pessoa pensa, sentir o que a pessoa sente. Isso tanto individualmente, como um casal, como uma coletividade, né, que você vai selecionando parceiros, companheiros, amigos e locais onde você aprende através, né, da emanação, né, energética das pessoas, porque isso alimenta você. Porque se isso daqui nasce dos fulcros da mente, tá? Aqui tem informação da sua mente, concorda? Se a minha aura entrar em contato com a aura de outra pessoa, você, Cláudia, você também, 3 psicólogas sentadas juntas, olha só, né? Tá? Eu me lembrei lá de um negócio de criança, né? Se vocês estiverem conversando, a aura de vocês está em contato com a aura dos seus pacientes, se eles estão abertos para um set terapêutico, para receber de vocês uma informação, e vocês estão abertos para acolher e ouvir, vocês entrelaçam. Muito do efeito terapêutico é mais do que a palavra, mas da sua mente equilibrada, transferindo informação e equilíbrio para a estrutura mental do indivíduo. Porque vocês são estruturadas, analisadas, são cristãs, são amorosas, são pacientes, são compassivas, o indivíduo está rebelado, está cheio de ódio, mas você é cheio de amor. E ele está aberto para você. As informações de amor que você tem, entrando em contato com ele, se ele estiver aberto para você, vão ordenando o cérebro dele, a mente dele, o corpo espiritual dele, sim. Então, conhecer as auras, a gente vai continuar semana que vem, é muito importante. Já deu no tempo? Tá? A gente vai falar um pouquinho das cores dela e como você pode emitir. Aí, se você quiser aprender a blindar uma aura, né, você blinda de manhã, você tem que reabsorver de noite. Vocês já ouviram falar desses exercícios assim? Isso é muito útil, né? É bom para você. Deve ser um porco-espinho, ou então uma tartaruga espiritual, né? Já nasceu assim, blindada, né? Tem auras espinhentas? Tem.
se você for sensível, né, você percebe pelo tato energético, né, a condição. Passistas bem treinados, eles podem fazer tato magnético. Você palpa a aura das pessoas. Alguém ensinou isso para vocês? Num curso de passe, deviam aprender. Né? Você entra em contato com a aura da pessoa, com a pessoa, você está aberto, você está aprendendo, você começa a tatear a aura da pessoa. E o que é legal é que cada camada de aura, ela tem uma densidade. Você percebe claramente quando você sai de uma camada para outra camada, assim, do cara. É muito legal. E você pode atuar num centro ou no outro só pela aura, sem ter que, né, ir àquela direção. Dá pra eu não sei se eu posso falar isso, mas já falei. De fazer a brincadeira com a energia da mão, não sei se todo mundo consegue. Não é brincadeira, não. Isso acontece. Por exemplo, agora eu sinto uma bola aqui e ela vai... Isso. Porque você vai respirando, se você se concentrar nas mãos, você tem chakras aqui na mão, ok? Por exemplo, ela tá dura. Porque a tua energia é dura. Está endurecida, está uma bola energética esclerosada. É um coco, né? É um coco energético. A minha é uma bola de soprar, é muito, que ela vai aumentando. Porque conforme você vai, como você inspira, né? Quando você puxa a energia do ambiente, esse ambiente está cheio de energia transcendental. Vocês não veem, mas os espíritos estão trabalhando o salão, e eles usam o nosso trabalho aqui para manter o salão numa higiene. Ele é impecável, ele é praticamente estéreo de pensamentos ruins. Se você tiver um pensamento ruim aqui dentro, é igual um mosquito na sua raquete de elétrica. Sabiam disso? É destruído, mas eles têm que preparar isso aqui muito bem, eles estão preparando. Quando você está respirando, você está absorvendo a matéria que esses espíritos estão eliminando, estão colocando aqui no ambiente, estão espalhando no ambiente, que são fluidos, que são balsâmicas e tem efeito antisséptico, porque existe uma fauna no mundo espiritual, microscópica, de pensamentos ruins que geram, né, seres bem esquisitos. O André Luiz, quando ele sai de uma mesa mediúnica, né, ele tá observando mediunidade, nos mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade. Tá? Nos domínios da mediunidade. Tem um rapaz que sai, ele vê que o rapaz está com uma luminosidade durante o... porque ele está em oração e tal. Quando termina a reunião, onde está seu tesouro, lá está seu coração. Ele começa a pensar ali na zona do mangue, entendeu? E ele quer ter alguma aventura sexual e tal, ele começa a pensar nisso, né? O André Luiz é a aura do cara apagar, apaga, como se fosse um curto-circuito. Ele fica surpreso. Um instrutor, você vê como os espíritos são compassivos, né? Aceitam o sujeito no trabalho, cuidam dele e tal, vão protegê-lo na sua aventura noturna, depois do centro espírita, né? Mas aí eles vão lá, vai para a boate e tal, eles vão lá, aí o instrutor do André Luiz pede para ele olhar o centro genésico do indivíduo. Você tem o centro raiz, tem o centro genésico. Aí o André Luiz, quando fixa a visão espiritual dele, nessa região energética, aura, ele olha, tudo já, assim, aí ele vê um verde escuro, musguento, misturado com um marrom, uma coisa, um cheiro esquisito, e o André Luiz recua, se assusta um pouco, ele vê vermes entrando e saindo do chakra do sujeito. Então, a atitude mental do indivíduo, né, cria campo, né, para a instalação, né, de bactérias, de protozoários, de vermes que existem no mundo sutil, né, que estão lá, obviamente, né, que esse indivíduo deve ter sido, em algum momento, né, seu paciente, entendeu? Porque ele vai desestabilizando, se ele desestabiliza o centro genésico, ele vai desestabilizando as glândulas sexuais, as estruturas que produzem a possibilidade da reprodução humana, né, o aparelho urinário, que ele vem, né, dessa região. Então, tudo é afetado. Olha,
Tudo porque a mente dele mudou de sentido. Mas ele tem lá a reserva dele. Ele estava numa condição melhor no centro. Quando ele sai do centro, ele volta a pensar nas coisas do mundo, ele apaga. André escreve um padre, né, quando, no momento da Eucaristia, as pessoas em oração, o padre levanta a taça, levanta a hóstia, né, o Santíssimo, e o André vê uma luz feérica descer das regiões celestiais sobre as hóstias que estão na taça. E a luz fica nas hóstias. O André Luiz fica olhando a aura do padre, e ele vê o pensamento do padre. Você vê, o mundo espiritual favoreceu as pessoas que estavam ali em busca da Eucaristia, independente da condição mental do padre. Porque quando o André Luiz percebe o que o padre está pensando na aura dele, ele vê o padre saindo de carro, indo para uma festa, indo para passear, tudo que ele queria era não estar ali. Aí, as hóstias estão iluminadas pela luz que veio das regiões celestiais. Aí, toda vez que ele toca numa hóstia, o que acontece com a luminosidade da hóstia? É igual quando caía, na época da gente, caía a tensão elétrica, né? A televisão apagava, a luz ficava mais... Né? Aí a hóstia começa a diminuir a luminosidade dela. Só em contato com a mão do padre que está pensando em outra coisa, que ele não queria estar ali, ele não está nem da hóstia, está pensando que é o corpo de Jesus, nada, que é pão mesmo e tal. Aí, quando chega um devoto e recebe a hóstia com unção, a hóstia, quando toca a língua do cara, acende de novo na boca da pessoa. O André Luiz descreve a luz da hóstia. O sujeito engole a hóstia, a luz que existe na hóstia é um passe. Vai se instalando nos centros de consciência do indivíduo, conforme ela vai descendo. É lindo, não é? As pessoas que estão igual ao padre, tudo que eu estou aqui, está ali na burocracia para tomar papa hóstia. Tem papa passe, tem papa hóstia. Aí o sujeito vai lá, né? O sujeito está igual ao padre. Quando a hóstia perdeu a luminosidade, quando ela toca a boca do cara, o que acontece com a hóstia? Pão, virou amido. Não é nada, acabou. Tem mais espiritualidade ali, porque a pessoa não quer recolher as benesses de Deus. Não é verdade? Você vê como a atitude mental é uma coisa importante, como ela reflete na aura e como isso, né, nos liga uns aos outros. Depois a gente termina esse assunto. Senhor Jesus, nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti, somos Teus, cuida de nós. Abençoa esta casa que nos reúne, como as Tuas ovelhas. Aqui não é um redil, Senhor. Aqui são pastos verdes e amplos, sem cercas, onde temos o Teu olhar e a Tua proteção, longe dos lobos, apacentados pelo Teu amor. Mantenha-nos próximos a Ti. Mas se nós nos extraviarmos, Senhor, contamos contigo. Nos despenhadeiros da escuridão e dos abismos do mundo, tresmalhados da Tua presença e da Tua bondade, então clamamos e gritamos e balimos, e sabemos que Tu irá nos buscar. Confiamos em Ti, no Teu amor e na Tua presença e na Tua promessa. Somos um contigo e nos damos a Ti. Proteja-nos, abençoa esta casa. Todos que aqui estão chegando para ouvir da boca de um instrutor Teu as vicissitudes do Evangelho. Que todos se iluminem, que todos sejam santos, que todos sejam felizes. Amém.